Então vamos lá, pessoal, boa tarde a todos. Vamos dar início ao nosso primeiro debate do terceiro ano, né? A gente vai trabalhar a temática educação sexual, papel da família, ou deve ser abordado nas escolas. O nosso terceiro ano aí se dividiu em duas teses que eles vão apresentar para vocês. E antes de começar o debate, eu vou explicar um pouquinho a estrutura do nosso debate, tá? Carla, pode passar para mim. Então, nós vamos organizar o debate da seguinte forma. Nós temos aí 5 minutos por equipe para a apresentação dos argumentos iniciais. Depois nós vamos ter 2 rodadas de perguntas entre as equipes. Então, vai ter pergunta, resposta, réplica e tréplica. Depois os convidados, que serão parte do nosso júri, os professores presentes. Eu vou pedir para que eles organizem aí nos grupos de WhatsApp 2 perguntas para cada equipe. E escolham um representante para fazer essa pergunta. Então, o professor vai fazer a pergunta, a equipe vai responder, o interlocutor vai ter direito à réplica, e a pergunta volta para a equipe que a respondeu para fazer a tréplica. Depois vamos ter os argumentos finais, mais 5 minutos para esses argumentos finais, e a votação vai acontecer pelo site Mentimeter, onde eu vou colocar, disponibilizar o link no chat, e no chat não, desculpa. Vamos disponibilizar no chat, eu acho melhor. E quem estiver assistindo vai fazer a votação, vai votar em quem acredita que melhor apresentou os argumentos. Vou repetir essa parte, que essa parte é super importante. A votação aqui não é para aquilo que eu acredito. Se eu acredito que a educação sexual é papel da escola ou da família. A plateia, né, o nosso júri, vai votar naquele que ele julga ter apresentado os melhores argumentos, ter apresentado melhor a defesa da sua tese. Tá? Logicamente, exceto alunos do terceiro ano do ensino médio não votar, eu vou confiar na honestidade de vocês e pedir só para os alunos do segundo ano e para os professores e pais que estiverem assistindo, para que esses votem de acordo com a argumentação, não com aquilo que acredita ser o certo. Tá? Vamos ter alguns slides explicando passo a passo, aí a gente volta nessa explicação. Carla? Então, vamos lá. Os argumentos iniciais agora, 5 minutos para a equipe da Letícia apresentar os argumentos iniciais dela. Pode começar, Lê. Travando, não dá para entender, não. Estão conseguindo me ouvir? Agora sim. Agora sim. Estão me ouvindo? Agora sim. Agora sim. Então, meu nome é Liliane Caroline e eu sou do grupo Educação Sexual da escola. Pessoal, primeiramente a gente tem que entender o que é a educação sexual. Então, educação sexual é um programa de aspectos sociais, físicos e emocionais ligados à sexualidade, com o objetivo de conscientizar crianças e jovens sobre a responsabilidade em volta da sexualidade. O objetivo principal é mostrar para essas crianças e jovens que elas precisam ter responsabilidade quando se trata do próprio bem-estar e do bem-estar do outro. Desculpa, tô nervosa. Fazer com que eles entendam e garantam todos os seus direitos e que consigam identificar uma atitude relacionada
doenças sexuais transmissíveis e etc. Agora eu passo para minha colega Bispo. Boa tarde, gente. Eu sou Isabela Bispo, também estou no grupo que é a função da escola, a educação sexual. E como a Liliane falou, já deu a introdução, por conta do contexto da pandemia, os pais e familiares têm que ajudar as crianças nesse processo de aprendizado. E, segundo a Fundação Carlos Chagas, o aprendizado de 49,7% dos alunos diminuiu apenas 33,4% das crianças. E 34% das crianças não realizam a maioria das tarefas. E por conta disso, é bem evidente que os pais ou não têm tempo para ajudar as crianças nesse processo, que é o que acontece na maioria dos casos, ou elas simplesmente não têm paciência. E, de qualquer forma, fica claro que deixar a educação sexual escolar, a educação escolar na mão dos pais não é eficaz. E agora, falando sobre educação sexual, será que também seria a mesma situação? Eliane? Segundo dados retirados do O Globo, 41% dos jovens não conversam sobre sexo com seus pais. E 33% não tiveram acesso à educação sexual na escola e menos de 20% buscam informações sobre o assunto. Dizendo que a maioria dos pais cresceram numa sociedade que consideraram o gênero, sexualidade e outros aspectos ligados aos meios sexuais como tabu, logicamente eles não saberiam como interagir ou falar com essas crianças e jovens sobre isso, já que, como dito, eles veriam isso como um tabu. E mesmo que a maioria dos pais falassem com as crianças e os jovens sobre esse tipo de educação sexual, a maioria dos pais, eles apelidam os órgãos genitais das crianças, como florzinha, biscoitinho e etc. E isso interferiria muito na criança, já que ela não identificaria seu próprio órgão genital. E sim, ele saberia o que ele tem, como florzinha, minhoquinha, etc. E, diferentemente, os profissionais, pedagogos, professores, eles passam por um processo de capacitação para ensinar as crianças. Então, professores de biologia e ciências naturais já têm mais aptidão para falar sobre assuntos do corpo humano e etc. E com uma formação para estudar e ensinar a educação sexual aos seus alunos, eles poderiam ajudar mais na adolescência e puberdade, que é uma fase onde há muitas dúvidas sobre gênero, sexualidade e outros assuntos tratados na educação sexual. E eu quero usar um exemplo de um país onde a educação sexual é tratada nas escolas, e lá o índice de gravidez na adolescência é um dos mais baixos do mundo, que é a Holanda. Lá, desde a 7ª série, os alunos têm acesso à aula de educação sexual. E, como eu disse, eles têm o menor índice de gravidez na adolescência de todo mundo. E, mais uma vez, é bem importante reforçar o que é educação sexual. A educação sexual não é para ensinar as crianças, por exemplo, na Holanda, são desde os 7 anos a educação sexual. Não é para ensinar as crianças a praticar sexo. É para ensinar as crianças a reconhecerem seu próprio corpo e a lidarem bem com os aspectos ligados à sexualidade. Então, mais uma vez, reforçando que não é para ensinar a praticar o sexo. Finalizamos a argumentação inicial. Posso começar? Vou passar para outra equipe, ok? Vocês ainda têm tempo, mas se já finalizarem, a gente vai passar para outra equipe, tudo bem? Passo a palavra aqui para o Moisés, ele vai apresentar a tese dele. Pode começar. Professora Carla, ela vai apresentar o nosso slide, pede para ela apresentar.
Ah, peraí. Posso começar? É isso aqui, né? Isso mesmo. Posso começar? Pode. Boa tarde a Pode sim. todos. Meu nome é Moisés. Estamos, meu grupo está defendendo que a educação sexual é papel da família e hoje eu vou passar a tese aqui para vocês. Eu vou ler ela mesmo. Mas o ambiente familiar é onde os valores são fortemente aprendidos e enraizados. Logo, os indivíduos aprendem bases necessárias e fundamentais para se viver em sociedade. Pode passar para mim, Carlinha, por favor? Aqui? Então, isso aí. Então, galera, passando para reformular para vocês que perante a lei, os pais ou responsáveis legais pelas crianças, pelos adolescentes, eles são papéis para formar o jovem, tanto como modos, jeitos, e educação sexual seria uma maneira deles educá-los. Vendo que a escola ela poderia atrapalhar muito, dizendo coisas certas, sendo que eles não têm tanta base para se segurar sobre esse assunto, sendo que a escola é um lugar onde ocorre muita violência sexual, sendo que se eles não conseguem controlar nem os casos de violência sexual, como eles conseguiriam ensinar as crianças ou jovens ou adolescentes? Eu vou citar uma fala de uma psicóloga, o nome dela é Priscila Junqueira, e eu vou falar aqui para vocês. O ideal é que se faça, isso é para o papel dos pais no caso, estou reformulando. O ideal é que se faça isso antes da adolescência, no momento em que as crianças começam a fazer perguntas. Os pais devem sempre responder aquilo que ela perguntar, tratando sempre o sexo e a sexualidade como algo natural, que auxilia na manutenção da saúde global. A Laura ela vai passar alguns exemplos para vocês sobre coisas que deram certo, porque é o que dá certo o papel da família organizar isso. Muito obrigado a todos. Meu Deus. Boa tarde a todos. Eu sou a Laura. Vou complementar, né, o que o Moisés já havia dito, com outros exemplos, né, sobre filhos que relatam da sua experiência dos seus pais que já trataram sobre a educação sexual com eles. Então, o primeiro exemplo que eu vou ler é o exemplo da Larissa Fernanda. Ela diz assim, ela tem 23 anos e ela sempre teve em casa a educação que os outros procuram na internet e o carinho que todos buscam na rua. Ela diz assim, o meu pai fala sobre tudo em relação à educação sexual e minha mãe é como uma amiga. Eu sempre conto as coisas para ela abertamente, diz a jovem. Ambos os pais de Larissa não obtiveram a mesma educação sexual com sua família, pois o tabu era enorme. Mas isso não os impediu de educar a filha de forma apropriada e segura. Então aqui a gente tem um exemplo claro e lógico da educação sexual no âmbito familiar. Então isso é bem possível, já é algo que a criança vem crescendo. E como no outro comentário da sexóloga Laura Miller, ela diz assim, que os pais são os principais educadores dos seus filhos. Eles já estão dando um roteiro para a criança como um ser ou como uma mulher para o mundo. Isso é uma educação sexual. Então, é algo que já está inserido no âmbito familiar. Assim, eu passo a minha fala para o Daniel. Estão todos conseguindo me escutar? Sim, Dan. Tá, valeu. Eu vou deixar realmente, sério, vocês conseguem ver que eu vou deixar um pouco a câmera escura, a câmera desligada, porque a imagem está bem escura. Mas para complementar a frase, tanto quanto do Moisés, tanto quanto da Laura, é que o ambiente familiar onde os filhos estão mais suscetíveis à afinidade maior com os pais. Tal contrário quanto à afinidade em ambiente escolar. Grande exemplo disso, podemos usar como pessoas próprias, nós mesmos,
quando chegamos numa escola nova. Sempre temos aquela grande dificuldade de poder fazer um amigo ou conversar até mesmo com o professor, porque aquele ambiente se torna muito dificultoso para criar como eu poderia resumir? Assim como a família, a gente poderia criar uma afinidade com os amigos e, repetidamente, com os professores. O que eu quero dizer de forma simples e básica é que o que corrobora para a educação sexual, para que a família seja influente disso, é que como passamos a grande parte com nossa família, nossa afinidade e nossa aproximação é muito maior e de forma fácil e simples, nas quais a gente não tem a dificuldade em criar, como poderia dizer? Criar paredes que nos impeçam de poder conversar com uma pessoa que nunca vimos, por exemplo. Gostaria que se algum de meus colegas, tivesse algum complemento, pudesse dizer. Eu gostaria de complementar com mais um exemplo sobre a educação sexual na família, que é da Janaína Siqueira. Professora, passa o slide rapidinho. Isso. Passa. Aí, esse. A Janaína Siqueira, ela tem 17 anos e ela conta que a mãe dela sempre tratou de assuntos como esses de forma natural, entendeu? Tanto que ela diz aqui uma frase: eu sempre optei por não inventar aquelas histórias sobre como os bebês nascem ou criar tabus na cabeça dela sobre o sexo. Como, por exemplo, falar que ela era muito nova para saber sobre isso. Respondeu a mãe dela, claro. Então, é bem possível dizer que a educação sexual no âmbito familiar é super bem relacionado. Apesar de haver tabus e famílias que contrapõem isso, a maioria conversa com seus filhos. Isso é bem perceptível. É que eu agradeço. Voltando aqui rapidinho, só para complementar, eu vou dizer algo que acontece no nosso dia a dia, que já ocorreu com todos de nós e vocês podem ter certeza que ocorreu e vocês vão lembrar assim que eu citar. Professores, eles às vezes, grande maioria, estudos disseram que professores às vezes se sentem constrangidos ao citarem isso em algum livro, nem pode ser de qualquer matéria de biologia, de português. Vocês mesmos são prova vivas que quando esse assunto de sexo é entrado no assunto, no âmbito escolar, é algo virado motivo de chacota, de risada. E isso acaba atrapalhando muito o professor. Em casa, eu acho que eu tenho certeza que isso não aconteceria. Sendo que é seu pai, é sua mãe ali, e você teria, tipo, total confiança. Você não teria um amiguinho pra ficar zoando na frente do professor, sendo assim, constrangendo. Muito obrigado. Finalizamos também a argumentação inicial. Sim. Beleza. Cara, pode voltar lá nos slides, por favor. Agora nós vamos para a nossa primeira rodada de perguntas. Então vai ser pergunta interlocutor para o outro interlocutor, né? Equipes. 30 segundos para a pergunta, 2 minutos para a resposta, 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica. Como a gente começou a argumentação inicial com a defesa da tese educação sexual é o papel da família, eu vou pedir para Letícia também iniciar essa rodada fazendo a pergunta para outra equipe. 30 segundos para você, Letícia. Ou para o time, Letícia, né? Boa tarde, meu nome é Giovana, eu quem estarei fazendo a primeira pergunta. E, enfim, por meio do debate, ficou explícito que a educação sexual é importante, sendo discutida apenas de onde ela virá, da família ou da escola. Vocês concordam plenamente com a afirmação? Poderia repetir novamente, por favor? Claro.
Por meio do debate, fica-se explícito que a educação sexual é importante, sendo discutido apenas de onde ela virá, se é da família ou da escola. Vocês concordam plenamente com a afirmação? 2 minutos para a resposta de vocês. Bom, nós concordamos com a afirmação, só que nós concordamos... Um minutinho que eu tenho que ligar minha câmera. Nós concordamos com a afirmação, só que nós concordamos que isso tem de vir da família, de onde a pessoa cresce, de onde ela cria modos, de onde ela cria gestos de respeito, gestos de bondade, onde ela se cria para a sociedade. Deveria vir por aí, ela deve vir por aí. Muito obrigado. Já? Ok. 1 minutinho para a réplica. Bom, então os dois grupos concordam que a educação sexual é essencial na vida da criança e do jovem. Então, a partir do momento em que se tem educação sexual no currículo escolar, nós temos a garantia de que isso será tratado dentro da escola, por meio de professores capacitados e profissionalizados para isso. Agora, a partir do momento que deixamos essa responsabilidade na mão das famílias, nós não temos essa garantia. Na verdade, como nós mostramos por meio da nossa pesquisa, dos dados do jornal O Globo, 41% dos jovens não conversam sobre sexo com seus pais. Vocês resolveriam isso de que forma? Deixando que esses 41% de jovens fossem negligenciados? Vou responder. Claro que não. Tanto que a gente pesquisou, né? E tem um órgão que ajuda essas famílias a falar sobre isso. Ele está no slide, que se chama O CREAS, que é um órgão estatal. Com licença, peraí que eu vou abrir a câmera. Ele é um órgão estatal de abrangência municipal, vou ler aqui, integrante do Sistema Único de Assistência Social, que através do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos, auxilia e orienta as famílias para garantir a proteção da criança e do adolescente, ajudando com a reorganização com as vítimas de abuso, visando o direito dos menores. Então, claramente, esses 41% vão ter um auxílio desse CREAS, desse órgão. Então, é bem possível que eles não fiquem sem nenhum auxílio. Ou seja, vindo aqui rapidinho, com isso, eu posso afirmar para vocês que, de qualquer forma, a família vai fazer o que a escola deve fazer, ou com esse projeto ajudando as famílias. Ela pode fazer isso e ainda melhor. Muito obrigado. Beleza. Agora, time Moisés, mesma coisa, 30 segundos para a pergunta de vocês. Um minutinho. Vou falar, estão todos me escutando? Tá me escutando, Moisés? Tô sim. Tá. Se a escola, de acordo com a tese de vocês, é o ponto essencial para tratar sobre o assunto da educação sexual, o porquê ocorre diversos casos de violência no âmbito escolar, já que era para ser um local seguro e de apoio para os adolescentes e crianças? Esta foi minha pergunta. Posso responder? Claro. Então, vocês dizem que na escola tem bastante violência sexual, mas do número total de casos de abuso sexual, 70% dos casos estão no âmbito familiar. 70% dos casos, o abuso acontece entre a família. Então, acho que vocês não têm como provar esse dado de que a maior parte é na escola, porque 70% dos casos ocorrem no âmbito familiar. É isso, obrigada. Uma coisa
interessantes. Logo agora. Pode falar, pode falar. Pode falar, Os Letícia. argumentos iniciais do grupo oposto, eles falaram duas vezes sobre dados. Uma vez eles falaram que existem muitas chances de acontecer um caso de abuso sexual dentro da escola, sem fonte nenhuma, sem números, sem pesquisa, sem nenhuma fonte segura. E depois eles usaram a expressão estudos disseram. Bom, eu não vejo nenhuma credibilidade nesses fatos, porque não tem uma pesquisa, não tem um órgão que pesquisou. Então, nós temos sim dados. Esses dados de que 70% dos casos de abuso são dentro da família são dados do Disque 100 de 2019, do ano passado. Então, nós estamos debatendo com fatos, não apenas com alguma coisa que nós acreditamos, mas com fatos científicos e de pesquisa. Próxima pergunta, né? Vai lá. Agora, time Letícia de novo. Eu tô falando time Letícia porque foi assim que nós dividimos, tá? Mas grupo pode fazer a pergunta. Já pode fazer a pergunta novamente? Não, outro time agora. Professor, Tá. essa foi a resposta. Agora é desculpa. A gente faz outra pergunta, professor. É a tréplica de vocês, me desculpa. É a réplica mesmo, dele agora. Não, pera. É a réplica, professor. É a réplica do grupo do Moisés. Réplica do Moisés, isso. Pode ir, Dan. Uma pergunta aqui para vocês. Vocês estão dizendo que colocariam profissionais para avaliar e para entrar no assunto sobre a sexualidade das crianças. Enfim, qual seria o método de avaliação de vocês? Como vocês avaliariam essas crianças? De que modo? Eu não Eu entendi. não tenho certeza que eu entendi o ponto da pergunta. Para complementar e ajudar, Por exemplo, você está falando no compreender a pergunta. A escola, a pergunta é a seguinte: a escola, ela é um local onde apresenta diversas matérias curriculares, e no caso de uma nova matéria, como educação sexual, como esta matéria seria inserida e de que forma ela iria funcionar? Por exemplo, na questão de nota e o que passariam como matéria? Bom, mais uma vez lembrando, uma matéria escolar ela deve ter uma base de pesquisa, de ciência. Então, da mesma forma, a educação sexual ela teria uma base científica. Não necessariamente se precisa de uma forma de avaliação, como provas, simulados, enfim. O objetivo é trazer um conhecimento de âmbito social para aquela criança ou adolescente. Então, não necessariamente seria necessário uma prova ou forma de avaliação. Ótimo, tréplica agora, né, da Letícia. Time Letícia pode reformular a sua segunda pergunta. Enfim, mais uma vez, lembramos que 70% dos casos de abuso são de dentro da própria família da vítima. O que implica não apenas na facilidade de ter contato com a criança, mas como também, em alguns casos, na falta de desconfiança quando se vê alguém passando muito tempo com a criança, já que é seu familiar. Como esperar que a própria família proteja a criança se os abusos vêm de dentro da casa dela? Letícia, 2 minutos para... desculpa. 2 minutos para a resposta.
Poderia repetir, por favor, a pergunta? Não sei. Claro. Mais uma vez, lembramos que 70% dos casos são de abusos dentro da própria família da vítima, o que implica não apenas na facilidade de ter contato com a criança, como também, em alguns casos, na falta de desconfiança quando se vê alguém passando muito tempo com a criança, já que é seu familiar. Como esperar que a própria família proteja a criança se os abusos vêm de dentro da casa dela? Time Moisés, 2 minutos para resposta. Vou responder rapidamente. Claro, sim. Como já vimos, é bem possível atos como esses acontecer, sim, na maioria das famílias, mas vou reforçar um argumento que eu falei, que é um órgão que ajuda simplesmente as famílias. E a criança, quando ela está no âmbito familiar, ela tem alguém aqui a quem recorrer, apesar de estar com medo e acuada, entendeu? Então, ela pode ir ao avô ou à mãe, mas, mesmo assim, ela precisa ter dentro da família alguém que a ajude. Então, isso já cria nela uma afinidade desde pequena. E eu vou reforçar o órgão que ajuda essas famílias também, que é o TES, um órgão que ajuda essas famílias quando a criança é abusada e para proteger antes mesmo de acontecer o fato. Réplica. Você disse que a família teria que procurar o órgão, mas por que uma família abusadora? Porque o tio que abusa a sobrinha iria lá procurar o órgão. Porque a família, que é o próprio centro do abuso quando acontece, ia procurar o órgão. Réplica. Tem tempo ainda? Tem um tempinho. Pode continuar. Mais uma vez, vamos reforçar. Segundo dados da pesquisa do Disque 100, 70% dos casos de abuso são dentro da família. Nenhuma família abusadora ia buscar um órgão que auxiliasse a educar a sua criança sexualmente, sendo que o objetivo da família é deixar tudo coberto, que a criança não reconheça o abuso, para que possa manter esse abuso pelo maior tempo possível. Então, mais uma vez, reforçamos. A única forma, na verdade, de garantir que a educação sexual vai ocorrer é colocando ela no currículo escolar. Réplica. Bom, eu vou responder. Gostaríamos de dizer que isso é uma generalização, porque não é fato que todos da família coberta, certo? Ocorre aquele que faz o ato com a vítima e fica tentando esconder, mas nem todos da família são encobertadores. Tanto que a gente já viu casos de notícias que ele poderia relatar, mas não trouxe, mas tem casos de notícias que relatam que nem todos são abusadores. Então, é fato que tem alguém naquela família que pode delatar o ato daquele homem. Como, por exemplo, o caso que aconteceu daquela garota que ficou grávida, de 13 anos. Entendeu? Foi um tio que a estuprou. Mas, mesmo assim, pessoas da família denunciaram. Entendeu? Assim, eu agradeço. Ótimo. Pergunta. Próxima pergunta. Time Moisés. Eu vou novamente reforçar a pergunta, porque eu tinha feito no primeiro momento e não me responderam. Mas a pergunta novamente é:
A escola, ela é uma rede onde ela apresenta diversas matérias curriculares. Neste caso, de uma nova matéria, um novo aprendizado, como, por exemplo, a educação sexual, eu gostaria de saber como ela iria ser inserida com a questão de nota, pois seu aprendizado não tem como ser prático, é indispensável, visto que é um assunto muito complexo e delicado para se exercer com pessoas de menores, lembrando, dizendo com ênfase de menores. Então, eu gostaria de saber como poderia ser a autoavaliação destas crianças para saber, sim, se elas irão ou não ser educadas da forma correta. Posso falar? Então, tipo, necessariamente não seria uma matéria. Se fosse o jeito como ela seria colocada, a gente não pode prever, porque isso depende muito dos órgãos que estão acima e que decidem a currículo da escola. Mas, pensando numa teoria, ela poderia ser abordada nas aulas de biologia, pois o professor já tem conhecimento dessa área, reprodução, sexualidade, do órgão sexual, ele já tem esse conhecimento e não é uma matéria para ter nota, é uma matéria porque para ensinar e para manter os alunos a par. Então, não é uma nota que vamos se preocupar com a nota, não é uma matéria que vamos nos preocupar com a nota, é uma matéria que a gente tem que se preocupar com o aprendizado do aluno. Então, poderia ser inserido, por exemplo, em um bimestre de uma aula de biologia, de ciências, e eu acho que é isso. Um ponto importante a reforçar mais uma vez é que isso já acontece em outros países. A Bispo deu um exemplo, que foi a Holanda. Inclusive, esse exemplo da Holanda, que a gente pesquisou, mostra que isso funciona da seguinte forma. Em vez de ter uma aula específica, que vai ser educação sexual, isso está no currículo, mas está distribuído entre as matérias que podem envolver. E, na maioria das vezes, biologia ou ciências da natureza. Réplica. Ah, tá, me desculpe, porque não tinham me avisado, perdão mesmo. Bom, como réplica, ela disse que seria uma atividade na qual não seria inserida com nota. E ainda ela usa um termo errôneo, na qual eu acho sim errôneo, pois é uma teoria. Uma teoria em si não é comprovada enquanto ela ainda não foi provada. Mas eu posso provar que nossa Constituição brasileira, na qual a gente exerce uma nova matéria, nós sim temos a responsabilidade em criar uma nota. Eu peço encarecidamente a paciência de vocês para que eu possa ler a tal lei. Bom, esta lei está posta no Portal da Educação, nos artigos do Portal da Educação, e diz, entre aspas, da avaliação da aprendizagem, ao parecer número 5, da página 27, criado em 1997, quando trata de avaliação de aprendizagem, é claro, a verificação de rendimento escolar e permanece, e como nem poderia deixar de ser, sob a responsabilidade da escola, por instrumentos previstos no regimento escolar e observadas as diretrizes de lei que incluem avaliação contínua e cumulativa, prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do ano sobre as provas ou exames finais quanto adotados. Quem queira saber sobre isso, é só entrar no artigo do Portal da Educação, exatamente no parágrafo 30, em margens da linha 30ª. Então, sim,
contra o fato teórico, que é errôneo por não ser uma prova, na nossa Constituição, sim, e no nosso artigo, é preciso que haja autoavaliação dos alunos para que exista rendimento para eles como uma matéria normal, como português e matemática. Somente isso que eu tinha para dizer. Então, vamos começar pelas correções, primeiramente. A gente disse que era para ser implementado no currículo escolar. Então, coisas que foram implementadas no currículo escolar. Uma história. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial e Guerra Fria. Por acaso, tem no seu boletim a nota para Guerra Fria, Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial? Não, você tem uma nota para história. A partir do momento que o tema educação sexual é distribuído em outras matérias, como, por exemplo, biologia, a nota vai ser, mesmo que vá ter uma nota, que você quer muito que tenha uma nota, então, se for ter uma nota, essa nota estará em biologia, que é a matéria onde isso será implementado. Sendo colocado no currículo escolar, não significa que terá uma matéria específica para isso, mas sim que o assunto será abordado em alguma aula, não necessariamente numa aula chamada educação sexual. Tem ainda nosso momento para responder? Não é tréplica, né? Foi agora a tréplica, correto? Correto. Então, para a tréplica do time. Finalizamos as perguntas, correto? Todo mundo de acordo? De acordo. Beleza. Cara, você pode passar para o próximo slide, por favor. Pessoal, então agora nós vamos fazer a pergunta da plateia, na verdade a pergunta do júri. A mesma situação, a Carla vai fazer a pergunta, né, direcionada a um dos times. O time vai ter 2 minutos para a resposta. O interlocutor, né, a equipe contrária, 1 minuto para a réplica. E depois retorna para 1 minuto de réplica. Vou pedir para vocês se atentarem ao tempo. Tá? Por enquanto eu estou deixando correr, mas está muito, né, se atentarem um pouquinho ao tempo que vocês têm para responder, para fazer a réplica e a fazer a tréplica. Carla? Ok. Primeiro para o grupo que está defendendo a escola. É isso? Isso, professora. Ok. Tem uma informação aqui, vou fazer a leitura da informação, depois eu faço a pergunta, tá? Existe um relatório dizendo que a Direção-Geral de Estatística da Educação e Ciência traça o perfil do docente de 2016 e 2017, mostra um cenário ainda mais grisalho na educação pré-escolar pública, onde 74% dos educadores têm 50 anos ou mais. Então, uma vez que mais 74% dos professores que lecionam para o ciclo 1 possuem 50 anos ou mais, de que forma vocês acreditam que eles abordariam esse assunto em sala de aula em decorrência da idade, né? Por ter tido contato com a educação sexual ainda em forma de tabu, como vocês mesmos disseram. Dois minutos para a resposta. Pessoal, papel da escola, educação sexual, papel da escola. 2 minutos para a resposta de vocês. Eu acredito que o professor ele tem que se capacitar para dar essa matéria. Ele tem que se adaptar. Se, por exemplo, se fosse constituído que tem que ter, ele vai ter, de qualquer forma, ele vai ter que se adaptar e ter aptidão, né, para dar esse tema e abordar esse tema. E por ser, em teoria, se fosse obrigação, ele já teria que ir atrás para ter aptidão para isso. Então, os professores, eles precisam se adaptar, eu acredito eu.
Um bom exemplo, e um exemplo que nós estamos familiarizados, é o exemplo da PEI, que é o Programa de Ensino Integral. A todo momento, os professores têm que fazer algum curso, alguma coisa que vai deixar eles aptos para ensinar um novo assunto. Então, da mesma forma, a partir do momento que a educação sexual estiver no currículo escolar, os professores também precisarão se capacitar para poder dar esse conteúdo. Ok. Um minuto para réplica, papel da família. Bom, como início, eu posso usar um leve questionamento novamente, voltando um pouco atrás, quando vossa colega usou a palavra teoria. Dessa vez, ela apresentou certo engajamento no qual inseriu um gaguejo, o que para mim não parece transparecer confiança. O que eu posso dizer com isso? Como ela pode garantir se um professor realmente estará apto a apresentar? Quando em muitas escolas públicas, nas quais onde moramos, muitos professores são concursados e entram numa sala para sentar numa mesa e não passar a lição para os alunos e simplesmente ficar mexendo no celular ou preencher papéis. Mas aí Duas já não coisas. entra mais no que você já não está falando mais de educação sexual, você está falando do comportamento do aluno em sala de aula. Duas coisas que a gente tem que tratar aqui. Primeiramente, a minha dicção não influencia no nosso debate, no nosso tema de debate. E segundo, a gente deve sempre lembrar que o Brasil ele não tem um sistema de educação perfeito, muito longe disso. E sim, todo o sistema de educação precisa melhorar. Mas o que nós estamos debatendo aqui é educação sexual. É um papel da escola ou um papel da família? Então, mais uma vez, nós devemos nos focar no tema e não ficar saindo dele. É a nossa tréplica, né? A tréplica foi agora, correto? Eu já falei, Dan. Ah, tá. A tréplica Perdão. foi agora. Agora a professora Carla vai fazer a pergunta, papel da família. Isso. Então, como vocês mesmos disseram, né, durante o debate, nós vivemos em um país onde sexo e educação sexual são tratados como tabu entre as famílias. Então, mediante a isso, de que forma vocês acreditam que a família deveria tratar desse assunto? 2 minutos para a resposta. Da forma em que a filha ou filho dela, ou dele, esteja suscetível à violência, ou no caso, abuso, tanto em ambiente escolar, como urbano, ou seja, nas ruas ou em ambiente escolar, como, por exemplo, um professor e a sua pergunta feita a outro grupo, ao dizer que uma grande porcentagem são de pessoas que contêm uma idade avançada. Eu gostaria de complementar, porque fizemos uma pergunta, uma pesquisa, e nessa pesquisa encontramos as estratégias que muitos pais usam para abordar o assunto do sexo na família, né? Vou ler aqui, primeiro, aproveitar as oportunidades, seja em um filme, TV, livro, música, etc., esperar que os filhos façam as perguntas, porém é recomendável que você chegue nos seus filhos antes e primeiro. E tem o terceiro, que é compartilhar os casos. O quarto, que é planejar de acordo com o desenvolvimento da criança ou jovem e adolescente. E o quinto é fazer perguntas aos filhos de forma amigável, receptiva e tranquila, sem pressioná-los. Essas são formas e estratégias de abordar esse assunto dentro da família, dentro de casa, para ensinar os seus filhos. Ótimo. Minuto para réplica. Pode falar? Tá abafado o seu áudio, rapidinho, só isso. Ah, ok. Tá bom. A gente vive num país onde muitas famílias são muito conservadoras. Então, muitas famílias acham que educação sexual não é necessária, que vai instigar a criança a praticar as relações sexuais e não como conscientização. Eles não pensam assim.
Então, num país assim, como várias famílias, a maioria das famílias não conversam com isso com a criança. Então, como que a gente vai garantir que as crianças tenham a educação sexual? Por isso que uma forma da educação sexual ser garantida é dar na escola, porque em casa não é garantido que a criança vai receber. Um minuto para a tréplica. Eu gostaria de perguntar, né? Essa maioria, né? Tem dados que comprovam essa maioria? Porque a gente deu um exemplo lógico e claro de duas adolescentes que comprovam esse meio da educação sexual no âmbito familiar. Vou reforçar que uma delas, de novo, é a Janaína Siqueira, de 17 anos, onde a mãe tratou com a filha sempre sobre o sexo de maneira aberta e confiante, para que não ocorra, para que caso ocorra, que não venha acontecer, mas casos de estupro ou abuso sexual, ela poder saber como interagir, né, e falar. Então a gente tem dois exemplos aqui de que sim, é possível, entendeu? Essa educação sexual dentro da família. E temos exemplos, mas eu gostaria de saber essa grande maioria. Não tem por que generalizar. Para generalizar, tem que trazer dados e exemplos. Assim, eu agradeço. E vamos ter um leve complemento, né, cara Laura? Que ela apresentou a ideia de que a escola tem que ter esse papel e, ao a gente apresentar dados, elas se limitaram à palavra teoria. Engraçado, né? Quando a gente apresenta o dado e a nossa colega apresentam a teoria. Mas eu espero que vosso júri preste bem atenção nisto. Mas a teoria usada não foi nada que consiste em dado. A teoria que eu usei foi se fosse obrigatório no país ter educação sexual, se fosse obrigatório. Um minuto. Ele não já foi a tréplica? 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 Bel, eu vou pedir para você interromper realmente. Quero certo. Já foi a tréplica. Obrigado. Vou pedir para a professora Carla, ela vai fazer de novo a pergunta. Vocês utilizem os 2 minutos de vocês como quiserem. Agora é uma pergunta para os 2 grupos, ok? Cada um vai dar o seu ponto de vista. Ok. Só um segundo, Carlos. Apesar da pergunta ser a mesma, a gente vai seguir o mesmo rito, tá? Uma equipe vai responder, réplica, tréplica, depois outra equipe responde, réplica e tréplica. Tudo bem? Mas eu acho... Tá. Mas eu acho que como é a mesma pergunta, não vai ficar meio confuso? Acho que não, a gente repete a pergunta depois na segunda etapa. Acho que vai ficar mais claro. Tá bom. Poderia a escola e a família serem parceiras nessa questão da educação sexual? Sem dúvidas, com certeza. O fato da educação sexual ser colocada como responsabilidade da escola, é para que garanta-se que isso vai realmente ocorrer. Deixar na responsabilidade da família, é claro, algumas famílias realmente vão conversar sobre isso com os filhos, mas os dados comprovam que 41% dos jovens nunca conversaram sobre sexo com seus pais. Então, não dá para negligenciar 41% de crianças e adolescentes. Não tem como fazer isso. Então, o objetivo de deixar na mão da escola é que eles tenham a responsabilidade e a garantia de que isso vai acontecer. Isso não significa que a família não pode ajudar, complementar, ajudar principalmente a ensinar valores. Mas a responsabilidade precisa estar na mão da escola. 1 minuto para a réplica.
Você falou que a responsabilidade principal é da escola. Repito, se acontece diversos casos de violência sexual na escola e ela não consegue resolver, como ela vai ser a principal responsável disso? Posso responder essa pergunta sim. Então vamos começar primeiro com dados científicos, pesquisa. Pesquisa do Disque 100, 70% dos abusos às crianças e adolescentes ocorrem na família. E você disse que a maioria dos casos, ou muitos dos casos, ocorrem na escola. Eu gostaria que você me falasse a fonte de onde você tirou essa pesquisa e esse número. Aliás, você não disse número, mas eu preciso de uma fonte. Só assim a sua informação terá credibilidade. Caso você não dê uma fonte, não tem nenhuma credibilidade. Beleza, foi a tréplica agora, né? Agora, cara, você pode repetir a pergunta para outra equipe? Sim. Poderia a escola e a família serem parceiras nessa questão da educação sexual? 2 minutos para a resposta, dever da família. Bom, eu vim aqui, meu grupo veio aqui para defender a tese de que isso é a principal responsabilidade da família. Continuo com esse pensamento. A família é a principal responsável disso. É onde a família vai ter todo o tempo, desde criança até a adolescência e a maioridade dos jovens, das crianças e etc. Muito obrigado. Outra coisa, voltando só numa questão que a Letícia, minha colega, ela tinha falado que ia ser isso imposto em biologia. Vamos analisar. Os pais têm a fase infantil e adolescente dos jovens. E a biologia, quanto tempo? Seria uma aula só? Quanto tempo seria se não fosse imposto uma nova matéria para trabalhar isso? Você acha mesmo que em uma aula tudo isso iria mudar? A criança iria aprender em uma aula? Muito obrigado. A educação sexual na escola é voltada para as questões de gênero, podendo evitar conflitos. Mas complementando a Ingrid para responder essa pergunta, todo ano coisas são implementadas no currículo. Nós somos alunos de uma escola de período integral, onde nós temos muitas matérias diferenciadas e temas diferenciados a serem abordados. E todo ano, o currículo escolar ele precisa se adaptar, precisa ser moldado de uma forma que se encaixe no ano letivo. Então, da mesma forma, a partir do momento que você considera como necessária a educação sexual, você vai com certeza conseguir adaptar o currículo escolar para que seja eficaz. Tréplica, não é mesmo? Isso, Não, tréplica. não, ela já respondeu a tréplica. Agora eu acho que é a argumentação final. Não, é tréplica ainda. Acho que é a tréplica, sim. Ah, tá. Então, reformulando minha tréplica, como foi dito anteriormente, como ainda seria um projeto na qual a gente não sabe ainda como vai funcionar, ao passar a ser um currículo escolar, ainda a gente segue as normas antigas, na qual ela se torna, sim, uma matéria na qual a gente precisa de autoavaliação dos alunos, e eu citei, e isso é uma prova que está como lei. Então, sim, o que eu uso como prova é que ela ainda é uma matéria, e eu gostaria muito de saber como iriam garantir isso. Beleza, todos responderam, todos fizeram réplica e tréplica, tudo certinho, né? Agora nós vamos partir para argumentações finais. De novo, 5 minutinhos para cada equipe, né? Seguindo o RIF novamente, dever ou função da escola. Pode começar, 5 minutos para vocês. Perdão, é a gente? Isso, time de vocês, pode começar. Ah, tá, tudo bem.
Boa tarde, eu sou a Karina, aluna do 3º ano, me chamo Karina Castro. E nós vamos iniciar, dar início às conclusões finais, falando sobre os países com educação sexual. Então, a ONU, ela considera a educação sexual como relacionada à promoção dos direitos humanos. Direitos das crianças e dos jovens à saúde, educação e informação. Por conta disso, ela é favorável à implementação de um currículo para a educação sexual nas escolas. A educação sexual, ela se inicia na infância, né? Desde você ensinar a criança sobre o seu próprio corpo, até ela contatar, caso alguém esteja tratando ela de forma indevida. Isso fica evidente em certo caso, que ocorreu no Conselho Tutelar de Taió, quando uma aluna relatou à sua professora que o seu tio tinha lambido o seu biscoito, e a professora, achando que essa era uma situação corriqueira do dia a dia, disse para ela pedir outro biscoito como, né, algo comum. Ela pediu outro biscoito simplesmente. Mais tarde, quando a mãe descobriu que realmente estava acontecendo, que a criança estava sendo abusada sexualmente pelo seu tio, isso fica evidente, que se essa criança ela tivesse recebido, essa garotinha tivesse recebido acesso à educação sexual, isso teria sido evitado. E é importante nós levarmos em conta que essa educação ela não poderia ter vindo da família, já que foi de lá que a menina aprendeu a chamar a sua vagina de biscoito, e também foi de lá de onde ela sofreu os abusos. A Romana Herrera. A partir dos 6 anos, ela começou a ser abusada sexualmente pelo seu tio. Carmen, uma criança de 8 anos, começa a ser abusada pelo seu tio e um líder religioso ao mesmo tempo, e esses abusos continuam por mais 7 anos. Alba Caldeirão, ela descobre que seu pai havia estuprado 2 de suas primas quando elas tinham 4 anos de idade. Esses 3 casos ocorrendo em 1 hora, sim, a cada 1 hora, 3 casos de violência sexual ocorrem. E muitos deles não são descobertos, então esses dados são ainda dos que já foram descobertos. O conceito de insanidade atribuído a Einstein é de que repetir um processo várias vezes, mesmo que ele seja falho, é insano. E a mesma coisa tem acontecido com a educação sexual. Por todos esses anos, tem sido confiado à família de que as crianças serão protegidas de abusos e que elas conseguirão cuidar das suas relações sexuais e da sua relação com a sua própria sexualidade apenas com o apoio de sua família. Mas isso não tem dado certo. O Disque 100 comprova 70% dos casos de abuso são dentro da família, as crianças e os adolescentes. Continuar deixando essa responsabilidade nas mãos das famílias é insano, é inaceitável, e nós não podemos permitir. Um dos maiores motivos da importância da educação sexual é proteger as crianças e adolescentes desses abusos. E se mais de 70% dos casos de abuso sexual e exploração sexual são praticados dentro da família, será que esse lugar é um lugar seguro? Não. Para 70% das crianças e jovens que sofrem abusos sexuais, a família é o lugar mais inseguro de todo o mundo. E nós não podemos deixar isso acontecer. Ou vocês acreditam que podemos deixar a responsabilidade de protegê-los dos abusos nas mãos das próprias pessoas que abusam deles? Eu espero que vocês reflitam sobre essa pergunta. Finalizaram os argumentos finais de vocês? Ok, vou passar a palavra para outra equipe. Vocês também 5 minutos para os argumentos finais de vocês. Podem começar. Muito obrigado, então, para iniciar o argumento final. Gostaria de citar uma pessoa, o nome dela é Dora Figueiredo, ela é uma das maiores influencers brasileiras na qual trata assunto sexual, e um dos vídeos dela, ela afirma que em sua infância, tanto quanto adolescência e vida adulta, os pais dela sempre foram abertos com ela e sempre esteve apto a conversar com ela sobre isso, o que tornava um ambiente aberto, uma relação aberta entre os pais e ela sobre esse assunto. O que isso se torna grande prova de que uma pessoa que hoje em dia trabalha com esse assunto não precisa ao certo ser capacitada, como foram ditos muitas vezes anteriormente, como professores. Ela mesma aprendeu dentro de casa com seus pais e hoje trabalha justamente com isso. Outro adendo a fazer são de algumas coisas que vai me ajudar agora por argumento final.
foi quando estávamos conversando sobre capacidade, sobre o professor estudar e ter a capacidade de poder tornar uma escola muito melhor e suscetível a isso. Eu gostaria de reformular quando eu tinha dito sobre professores que fazem faculdade e fazem cursos e ficam sentados numa mesa, que a grande prova da irresponsabilidade, sim, brasileira, tanto quanto a deles, eu posso afirmar que como a gente pode querer que nossos filhos tenham educação sexual quando a gente não tem nem infraestrutura. E eu posso provar isso com uma reportagem. Um minutinho só. Professora? Peraí, rapidinho. Oi? Abre o slide, tem no slide lá essa notícia. A gente colocou lá. Rapidinho. De acordo com o Correio Brasiliense, que foi feita uma pesquisa, e agora eu abro aspas, o Banco Mundial, a Unicef e o Stockholm International Water Institute lançaram nesta quarta-feira, 5/8, uma nota técnica sobre o impacto de intervenções de saneamento em respostas à pandemia. Isso em questão da infraestrutura de nossas escolas em relação à pandemia, quando inicialmente elas citaram sobre a pandemia e as escolas. Segundo os especialistas, foram constatados que vários estragos para garantir saneamento e higiene necessária para a contaminação do novo coronavírus. No Brasil, apontou o estudo que em 39 das escolas não tem infraestrutura básica, nem para alunos lavarem a mão. E como vocês querem que nossos filhos tenham educação sexual quando nossas escolas não têm nem infraestrutura o suficiente? É fácil. Quando ela cita também sobre Guerra Mundial, ela falou, por que estudamos Guerra Mundial, sendo que é um assunto inserido em história? Em história, assim como eu disse anteriormente, é uma matéria que está na lei antiga de nossa escola, e ela sim também precisa de autoavaliação e nota, e quando você cita de Guerra Mundial, ela tem sua grande relevância. Eu fico imaginando nossos alunos, por exemplo, crianças, qual que seria o sentido de um aluno tirar, por exemplo, nota azul em educação sexual, mas tirar nota vermelhas em português e matemática? Como que ficaria o sentido? Entra em grande contradição. Porque até hoje eu não vi grande relevância de nosso governo e tantos projetos, não vi tanta relevância, tanto que em muitos vestibulares que estudamos para fazer ou concursar, não vimos em nenhuma das provas algum exercício que tenha relações com educação sexual. E aí que eu entro com o questionamento, metaforicamente, se uma escola pode perguntar para o seu filho, quanto que é 1 mais 1, como uma resposta ou um exercício para provar do conhecimento do filho, como os pais não podem perguntar ou responder para os filhos grandes questionamentos, ou ensinar para o filho quem deve ou não poder, com intimidade ou não, tocar em partes de criança, como essas pessoas podem ou não tocar nessas crianças e como essas crianças devem agir ou não. Qual é o sentido da educação sexual existir para fazer esses tipos de questionamentos e criarem isto quando os pais conseguem ter o mesmo papel? E para finalizar, o que grandemente foi dito foi sobre as estatísticas de violências e abuso escolar. Agora eu quero que a Laura, e ela tem sim a prova, de uma tabela que apresenta isso. Manda aí, Laura. Professora, tá no slide, a gente gostaria de mostrar no slide, porque a gente pegou esse dado, é uma pesquisa feita pela Universidade Federal do Piauí e da Universidade de São Paulo. Ela foi feita em 2010, 2014, e ela afirma que esse número ele só vem crescendo dentro das áreas. Só um segundo, antes de você continuar a sua fala, só orienta, professor, qual slide que tá? Se mais para frente, para trás. Que eu mandei naquele grupo. Tá, é o gráfico, é isso? É, o gráfico. Esse aqui? Esse? É esse? É que não tá aparecendo. É esse mesmo. Esse mesmo. Tá, então, ela tá apresentando. Continua, Laura. Clica no nome dela, Laura, para você ver o slide também. Provavelmente você deve estar vendo outra coisa, mas ela está apresentando. Os demais também. Foi uma pesquisa feita entre 2010 e 2014 e ele afirma que esse número ele ainda vem aumentando dentro da escola, entendeu? Então, esse gráfico, ele mostra muito bem, tanto que está aqui embaixo a legenda, distribuição proporcional das notificações de violência sexual contra crianças e adolescentes ocorrida na escola,
segundo a idade da vítima. E dentre essas vítimas, são elas crianças. Houve 2.226 notificações de violência sexual ocorrida na escola. 69,5% são de crianças de 0 a 9 anos e outras, a frequência são de mulheres, garotas, com 60,9% e 63,8%. Assim a gente agradece e a gente termina o nosso argumento. Obrigada a todos. Só fazendo um adendo bem rapidinho, voltando em algo que eu falei, a Letícia falou que isso vai ser trabalhado uma vez por ano. Vamos pensar, galera. Os pais têm, desde o nascimento da criança até a sua maioridade, para ajudá-los. A escola seria uma vez por ano? Ou cai na real, cara. Vê os fatos, vê os dados e é isso. Muito obrigado, galera. Votem o correto e é isso. Carla. Pessoal, então agora, feitas todas as considerações, eu vou pedir para os alunos que estão aqui, né, galerinha do terceiro, os que participaram, não... Bom, Marcos, você vai projetar o resultado, né? Então, eu vou parar. Vou. Então, eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou postar o link aqui da nossa votação. Aos alunos do terceiro, vou contar com a honestidade de vocês. Não votem, tá? Deixem só o nosso júri votar. Eu Só vou projetar. colocar nos grupos e não no chat. Coloca no grupo dos segundos anos. Beleza, então. Vou pôr no grupo dos segundos. E dos professores, no caso. E dos professores. Belezinha. Obrigado, Carla. Link da... Vou pedir também para quem está assistindo esperar dar um ok, tá? Porque dá tempo de eu projetar a minha tela. Ô, Marcos, o grupo dos segundos anos está fechado. Mas eu não consigo... Vocês não conseguem ficar em link? Não, no link sim, mas fala lá não. Tá, não, eu só vou... Não votem ainda, esperem o meu ok, por favor, para a gente... Quando dá tempo de eu projetar minha tela. Estão vendo a minha tela aí? Tô. Ó, eu vou... Já tem 2 votos aqui, pelo jeito. 3, eu vou pedir para... Eu vou apagar e vou pedir para votar de novo, tá? Ou não? Não, vamos deixar assim. Vou apresentar. Podem votar, por favor. Professor, o senhor vai mandar o link no chat para o pessoal votar? Já mandei. Vocês estão vendo a minha tela? Tudo embaçado, mas tô vendo. Tá tudo engraçado, não dá para ver. Putz, a vida. O que houve aí, Marcos? Não sei. É que eu estou projetando normalmente. Então, sai e coloca novamente, para ver se melhora. Tá. E agora, estão vendo? Não. Agora sim. Não?
Sim? Agora sim. Acho que todos votaram, né? Então, Os aqui, professores já segundo- votaram? Vou perguntar aqui, peraí. Professor, você não mandou no chat, né, o link? Não. Você vai mandar? Eu mandei nos Manda só no grupos grupo da dos sala. alunos. Vou fazer o seguinte, tá? Eu vou excluir essa votação e vou recomeçar. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Tem gente... Todo mundo conseguiu votar? Todo mundo que está aqui conseguiu votar? Sim. Só o Maicon Silva que não. É porque ele não é aluno, né? Ele é convidado. Ah, tá. Então tá explicado. Então, ok? Ok. Ok. Então, aqui, segundo a nossa votação, a equipe que argumentou melhor é que o assunto deve ser papel da família. O- Por uma pessoa, Ok. né? Por um voto. Uhul! Mano, que tema merda, velho. Opa, que tá gravando. Desculpa. Eu vou É interromper mó a gravação. difícil o tema. Vou interromper a gravação, vou ter uma pequena devolutiva para fazer com os alunos do terceiro.